Bem-vindo, pessoal, ao Comente Podcast. Eu sou o Guilherme, sócio proprietário da Consultec, consultoria em engenharia ambiental, e estou aqui com meu amigo Thiago Marconi, tudo bem? Pode me chamar de Marconi, sou proprietário da empresa Mais Renda, empresa de consultoria financeira, tanto pessoal quanto empresarial. Esse é nosso podcast Comente, nós estamos nascendo com esse projeto, nosso propósito é compartilhar das nossas experiências, trazer também participantes aqui, empresários, pessoas de diversas áreas para comunicar, participar conosco das experiências e de um universo onde a gente pode entregar conteúdo de valor para você, né, Gui? Exatamente. A intenção desse projeto é realmente compartilhar nossas experiências e trazer também outras pessoas para que possam compartilhar e contribuir também com o conhecimento. Exatamente. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre o que seria os maiores desafios ou até mesmo destruidores da riqueza. Eu acho que esse é um ponto importante aqui. Antes mesmo de começar o podcast, nós estávamos comentando antes, né, que existem os principais destruidores da riqueza. E você, como consultor de finanças, né, você enxerga quais seriam os principais destruidores? Olha, com certeza tem muitos, viu? A gente já tem um desafio muito grande, viver em um país que tem a sua complexidade, né? Nas questões tributárias do país, nas questões trabalhistas, né? Hoje, para você tanto atuar como empregado ou como empresário, você tem muito desafio. E falar de enriquecimento, para você se destruir é muito fácil. E não são os agentes nem externos, são mais os agentes pessoais, né? E são ações pessoais que nos levam a uma deterioração da nossa riqueza. E às vezes a riqueza que a gente ainda nem tem. Então, se a gente for elencar, Gui, eu resumiria tudo isso em três grandes fatores aí. Seria a falta de planejamento financeiro, o endividamento excessivo e a falta de educação financeira. Verdade. São pontos que, se a gente olhar, Gui, as pessoas hoje estão mais próximas da informação, né? A gente tem acesso fácil ao conhecimento, mas tem um detalhe muito, muito importante. Eu quero me desafiar ao ponto de adquirir esse conhecimento. A gente tem dados alarmantes aí, mais de 70% da população está endividada. Se eu tenho esse número tão elevado, já subentende-se que o problema do enriquecimento é grave. Existem fatores radicais que estão destruindo a riqueza das pessoas, né? A partir disso, o que você acha sobre a questão do planejamento financeiro? Como que é essa relação de planejar? Você deve ter a sua experiência lá de início de carreira, que te deu êxito, que te trouxe até aqui. Você trabalhou essa questão do planejamento? Sim. Hoje eu acredito muito mais que antes que de suma importância você ter o seu planejamento financeiro e alinhar isso com o objetivo. Então, desenhar uma jornada para que ela tenha coerência, né? Então, foi o que você falou. Um dos pontos é a educação financeira. E eu acredito muito nisso. Hoje, muitas pessoas, infelizmente, elas já estão na situação de endividamento e não têm nem conhecimento ou uma orientação de como conseguir sair dessa situação. Sim. Então eu acho que o primeiro objetivo é você reconhecer e entender qual é a sua situação atual e propor algum tipo de ação para você poder mudar e sair dessa situação. É uma coisa, a gente nem combinou, a gente não fez um roteiro pré-definido para isso que eu vou te perguntar, mas eu sei que você teve um desenvolvimento como coach, né? Você sabe como é toda a estrutura de desenvolvimento, o processo do coach, e o planejamento, ele tá muito ligado a isso. Como que seria, vamos colocar um exemplo prático aqui, a atuação de um profissional de coach para auxiliar na relação de planejamento financeiro, que é um desafio. Eu quero planejar algo para minha vida, e aqui a gente está falando de financeiro. Como que seria essa atuação para a pessoa que está ouvindo conseguir materializar uma ação? O primeiro passo é ter esse objetivo firmado. E aí, quando a gente diz desse objetivo firmado, é saber se a pessoa ela está 100% comprometida com o processo. A partir dessa definição de objetivo, são traçadas ações para que sejam realizadas essas alterações de comportamentos. Entender o porquê dessa situação de endividamento, dívida e tudo mais, e traçar metas e objetivos para que aconteça essa alteração. E aí é todo um processo, né? Coach, o pessoal
Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, não vamos entrar no mérito disso. Eu acredito hoje, mais do que nunca, que todas as pessoas precisam de um coach, deveriam passar por um processo de coach, porque isso acaba gerando valor para a pessoa. Então, se existe um objetivo e ela às vezes não tem clareza de como ela consegue sair da sua situação atual para poder chegar na sua situação desejada, ela consegue fazer isso através de um coach, de um treinador, de alguém que consiga orientar e contribuir com todo esse processo. Essa ação, aí eu acho que entra um gancho também interessante. Para quem não sabe, né? Qual a diferença entre mentor? A gente também tá vivendo muito essa questão aí de falar o que são os mentores e tem a figura do coach. E aí muita gente fala, tem muita gente aí querendo se dar, né? Se vender como coach e tal. E tem às vezes um conflito de entendimento. São pessoas profissionais diferentes. O coach, eu quero que você fale porque você tem mais propriedade, Gui. Eu vou falar mais da mentoria. A mentoria, hoje eu também faço essa aplicação, entrego esse tipo de serviço. E a mentoria eu mostro como fazer, né? Eu trago para o meu lado, mostro a minha rotina, a minha estratégia aqui dentro do mercado financeiro, das operações, da atuação, né, estratégica, eu chamo de setup. Então eu mostro como que eu faço, aplico esse setup e essa pessoa que está se desenvolvendo e está fazendo essa mentoria comigo, ela consegue absorver todo essa rotina, esse raciocínio dentro daquele propósito e ela se desenvolve e vai conseguir reproduzir tudo aquilo. No caso do coach, como que é essa estrutura? Eu já posso te adiantar que existe uma grande diferença, porque no processo de coach, nós não falamos para o coach, né, que seria o cliente, o que ele tem que fazer. Ele que tem que trazer para a gente essa resposta. Então, o primeiro passo é entender a situação atual, definir o objetivo, trazer clareza e fazer perguntas, porque perguntas inteligentes geram boas respostas para poder trazer para o cliente, para o coach no caso, a resposta que ele vai trazer. Então, trazendo isso para uma analogia, linkando com a parte de educação financeira, hoje o coach ele tem um endividamento. Então, qual o objetivo dele? Sair dessa dívida. Como que ele consegue fazer isso? Quais seriam os passos para poder sair desse processo de endividamento? Aí a pergunta-chave seria: como você consegue fazer isso e o que a gente pode mudar no seu orçamento, ou talvez criar uma planilha, porque às vezes não existe essa planilha orçamentária, e isso é um ponto importante que eu queria até perguntar para você, se existe essa importância ou não na sua visão, mas para mim, já adiantando a resposta é sim, se é possível montar uma planilha orçamentária para conseguir trazer clareza de quais são os gastos que estão sendo desembolsados por ele, para poder traçar uma solução, mas toda a resposta, quem traz é o próprio coaching. Entendi. Perfeitamente. Você tem um papel muito mais de provocador, né? Isso é interessante. Esse processo da primeira etapa aqui, que a gente resumiu em 3, essa falta de planejamento, ela consiste em não ter um plano financeiro sólido, né? Onde você pode ter ali, vamos dizer assim, o caminho da sua vida financeira numa resultante de gastos excessivos, né? A falta de uma economia ou até mesmo de investimentos, ocasionado por imprudências ali no consumo, que isso vai gerar uma incapacidade sua tanto de pagar as suas contas como de enriquecer. E já no segundo ponto, que fala desse endividamento excessivo, aqui já entra uma cadeia de resultantes que são destruidores de riqueza, que é acumular dívidas, principalmente as dívidas que vai sofrer ali reajuste de juros, e a gente sabe que juros não é algo baixo no país, né? Se estourar teu cartão de crédito, descontrolar, é juros acima de 200% fácil, para dobrar, triplicar essa dívida. Então, o que você precisa fazer? Precisa trabalhar dentro do orçamento. Na empresa a gente chama de budget, né? O que é isso? Aquele momento que você vai sentar, relacionar todas as tuas contas, pode ser num caderno? Pode ser numa folha de rascunho? Pode. Tudo que você gasta ali, que relaciona a fatura do teu cartão, o teu custo fixo, né? O que é o custo fixo? A água, a energia elétrica, é o que você consome no dia a dia, que você sabe que acontece e tem recorrência mensal. Fez essa planilha, para quem consegue ali, tem habilidade às vezes com um Excel, relaciona tudo isso, somou, ok. Quanto que você tem de renda? A partir daí você já vai ter uma visão muito clara. De cara você vai ver se a sua capacidade de liquidar, de pagar as suas contas, ela está sendo, no mercado a gente chama de superávit ou de déficit, né? Se ela está sendo positiva ou negativa, está sobrando ou está faltando. E aí você já consegue ter uma visão mais clara. E o terceiro ponto, Gui, é a questão da educação. A gente poderia até levar tudo isso para o primeiro ponto, né? Educação. Com educação, uma mente que se abre, ela consegue evoluir e você evita de sofrer muitas coisas. Mas
Na maioria das vezes não é assim. A gente primeiro sofre, tem a dor e depois vem a cura. E a cura, ela tem um caminho. Educação, né? O conhecimento, a educação. E esse é o ponto. A gente precisa se debruçar a esse investimento que é o melhor investimento. Se tem um investimento bom, é no conhecimento. Conhecimento liberta, né? É, o conhecimento liberta. E não entender conceitos básicos, né? Tanto nas finanças pessoais como nos orçamentos de investimento, o gerenciamento, ali, os seus riscos de contratação de algum serviço e tudo mais, te leva a más decisões. E as más decisões vai destruir aquele processo seu de construção do enriquecimento. Mas eu quero aqui fazer uma provocação, fechando esse assunto, Gui. A gente já entendeu aqui que para destruir tem um monte de fator. É o que mais tem. A gente poderia aqui ficar listando horas, um monte de coisa, né? E aquele monte de amigo que chama a gente para ir pro bar todo dia, né? As viagens que a gente quer fazer, provar alguma coisa pra alguém, lifestyle, que eu tô indo nos melhores restaurantes, mas eu posso ir, eu devo, eu posso. Mas eu tenho o meu sentimento de merecimento, né, Gui? Hoje tá muito também nessa... Semana foi corrida, né? Então a pessoa acaba aceitando alguns convites para poder desfrutar de uma sexta-feira, de um sábado, de um domingo, por conta de talvez de um controle emocional ou falta de pensamento a longo prazo, né? Sim, sim. A gente pode pegar aqui uma relação muito importante, né? E eu faço a pergunta para você. Você acredita que existem hábitos específicos para obter esse sucesso financeiro? A gente já falou sobre os destruidores da riqueza aqui e o que envolve toda essa estrutura que se resume no planejamento financeiro, no controle do endividamento, na educação. Mas quais os hábitos que, na sua visão, são indispensáveis para que a gente consiga se recompor dentro, vamos dizer assim, dessa organização e começar a enriquecer? Eu acredito que sim. E aí a gente entende que sucesso é mapa, cada um tem o seu. E trazendo isso para o tema de educação financeira, eu acho que o primeiro ponto seria esse: você entender um pouco mais sobre a educação financeira, sobre gastos, sobre despesas, talvez buscar um desenvolvimento pessoal, que você tenha um controle melhor, buscando um desenvolvimento pessoal para que você consiga fazer melhores escolhas, deixar de gastar com algo que você não pode, abrindo mão de um desejo momentâneo para pagamento de uma dívida ou de uma despesa, ou até mesmo acabar sobrando uma parte do salário no final do mês. Sim, sim. Eu lembro que a gente até estava conversando em outro momento, e você falou uma coisa que foi interessante sobre essa questão do hábito. A gente tem que desenvolver hábito e fazer o desenvolvimento pessoal que envolve controle emocional, a questão desse pensamento a longo prazo, onde você consegue enxergar que nos dias de hoje a gente precisa às vezes tentar colocar alguns exemplos para ficar mais claro, tanto para nós, né, quanto para as pessoas que estão ouvindo, um cenário de destruição da riqueza que está relacionado a essa questão do pensamento ao longo prazo. E aí você tinha comentado comigo o exemplo do setor imobiliário mesmo, que o desejo é o desejo das famílias, né? Você que está alcançando a maioridade, começa a trabalhar, você ainda está ali, de repente, tentando lutar para começar a associar a sua vida de estudante com a vida de trabalho, a carreira profissional, mas você já tem um alvo, que é a casa própria. Então, o brasileiro quer a casa própria, né? E aí, nesse desejo, nessa vontade de antecipar o sonho, que ele entra no financiamento. Você estava comentando isso comigo, faz muito sentido. Como que você olha para essa questão, esse exemplo, e pode nos trazer aqui uma visão sua? Eu acredito que tudo tem seu tempo. Então, se a pessoa ela não consegue adquirir o imóvel dela, então ela tem que viver no aluguel. Mas desde que ela consiga planejar isso para que no momento oportuno ela consiga fazer a aquisição. O que ela não pode fazer seria adquirir o imóvel com juros muito altos e acabar talvez não cumprindo com esse compromisso financeiro. E aí ela acaba perdendo um bem que ela acha que tinha por falta de verba e cumprimento do pagamento das parcelas. Sim, sim. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso até no círculo familiar. Se a gente não entra num compromisso de boleto, a gente não consegue conquistar nada na vida. Isso
isso, na verdade, acaba sendo uma forma de autossabotagem. Você tá mentindo, né? Você tá querendo enganar a si mesmo, mas você quer ali tratar as suas deficiências emocionais ou uma dívida que você tem emocional, você quer provar para alguém através de uma ação assim, né? Acontece muito para quem tá querendo comprar um veículo. O cara quer comprar o veículo, ele vai financiar aquele veículo dos sonhos. Ele sabe que ele vai pagar 2, 3 veículos lá no final. Mesma coisa do bem imobiliário aí. Pegar um apartamento hoje de 350 mil. Primeiro, você tem uma ampla situação que você tem que analisar. Qual é o tipo de contrato que você está fazendo? É um contrato ali, um regime de saque ou num price? Por quê? Isso vai ditar a regra da atualização desses juros. Esse juros, ele é fixo, ele é flutuante, essa prestação ela é fixa, ela vai sofrer variação, ela vai sofrer correção. Eu lembro que na época acho que no início da pandemia, nós chegamos no IGPM, tinha mais de 25%. Se você tem um imóvel, você financiou e você está num modelo de financiamento que ele sofre uma correção de INCC, IGPM e qualquer outra coisa, você começou pagando uma prestação de R$2.000, isso vai para 3, 4 mil. O que vai acontecer? A tua incapacidade de pagar aquele imóvel que vai te levar a uma decadência. Você vai perder o dinheiro que você pagou. Na maioria das vezes você perde uma boa parte, não é isso? Exato. E além de perder, o que acontece? Você corre o risco de ir para um leilão. O banco pega e acaba vendendo mais barato em outras plataformas para poder passar o bem para uma outra pessoa, porque o banco não tem interesse de ter esse bem para ela. Agora, uma coisa muito importante é que existem algumas frases que são criadas lá no passado e a gente acaba absorvendo ela e transformando isso em crença, né? Será que realmente nós precisamos de um boleto para conquistar algo? Faz sentido essa frase? As pessoas precisam ter um planejamento e um foco, né? Lógico que você precisa, às vezes, datar, colocar em prazo. Em 5 anos eu quero adquirir tal coisa. Como? E a gente vai voltar lá no trabalho do coach, né? Traçar tudo isso, levantar todas essas questões, provocar todas essas questões para você colocar no papel ali o que seria viável. Eu vou ter que ter uma renda extra, eu vou ter que provocar um desenvolvimento pessoal, onde eu vou ter que fazer um curso para melhorar minhas competências. Acho que tudo isso é bem relevante. Exato. Se esse for seu objetivo, de ter a casa própria, como você consegue fazer isso? Você consegue aumentar seu salário? Você consegue diminuir sua despesa? Consegue guardar o dinheiro? Talvez aplicar esse dinheiro, essa reserva que você faz, para no momento oportuno você ter um valor considerável de aporte e assumir o financiamento? É uma construção, né? É o que a gente tinha comentado um pouco atrás também da construção de bons hábitos. O que você pode fazer para construir bons hábitos para chegar nesse objetivo que você quer? E aí o mentor ele vai te falar o que ele faria. O coach ele vai extrair do coach qual seria a melhor resposta. Por quê? Porque precisa ter congruência. Porque se não tiver congruência, uma hora para. É verdade. Essa questão do hábito, né? A gente sabe que se a gente não mudar a nossa vida diariamente por meio dos hábitos, você sempre vai estar nesse ciclo que, em vez de ser virtuoso, ele é destrutivo. Ele vai colaborar para uma destruição das suas capacidades. E aí a gente vê endividamento, a gente vê a dependência emocional. Quantas pessoas hoje estão vivendo de forma dependente emocionalmente, no sentido financeiro, dos pais ou de parentes, e a gente sabe que o sistema ele é favorável para que as pessoas queiram gostar de ser dependentes de governo, de ajuda social, e eu acho que não é esse o propósito. O propósito é a independência, a liberdade financeira, é você ter autonomia, é você conquistar os teus sonhos, é você aumentar o seu patrimônio. Então, pensa em tudo isso. Quando você começa a desenvolver o hábito, objetivos bem definidos, quando você trabalha ali as ações dentro daquela jornada, consegue medir todas as pequenas conquistas, e aí você vai vendo essas mudanças, tudo isso que vai se construindo, as coisas começam a fazer mais sentido. Aí você vai ganhando o quê? Você vai ganhando aquele tesão, aquele prazer pelo processo. Você tá agora num período que eu admiro bastante. Eu não estou nessa vibe, eu não estou mais nesse espírito, mas eu vejo o meu passado e vejo o teu presente no esporte, que tá se preparando aí para as provas, né, de corrida de rua. E é muito disso, né? Processo de treinar para lá na frente participar de um evento, de uma prova. Como que você olha essa relação, né, fazendo esse comparativo? O processo de se preparar para uma prova, exemplo de meia maratona agora. Que esse é o meu objetivo, né? Participar de uma prova de meia maratona. Eu enxergo que se você consegue fazer boas escolhas com pouco
você consegue fazer com muito. Claro, você vai conseguir chegar nesse muito. Eu tive que desenvolver um processo para mim, para eu conseguir chegar nesse objetivo que eu tenho de correr meia maratona, onde eu mudei alguns hábitos, mudei hábitos alimentares, tive que mudar a musculação, a forma que eu cuido do meu corpo, porque faz parte. Então foram pequenas ações diárias que estão me trazendo bons resultados. Então eu plantei lá bons hábitos e agora eu tô colhendo bons resultados. Para quê? Para conseguir chegar no meu objetivo desejado. Mas eu acredito que tem total relação. Se você consegue ter um autocontrole, seja para acordar cedo, para ir para uma academia, fazer uma boa alimentação, uma alimentação saudável, economizar, não no cafezinho, mas economizar em despesas necessárias, você consegue construir um patrimônio, entre aspas, vamos dizer assim, melhor do que você tinha lá atrás. O importante é começar. E lógico, ser muito grato no pouco, porque é o processo. E hoje eu compartilhei com você, eu tô muito feliz com os meus resultados, com a minha situação atual. Por quê? Porque eu tô correndo bem, tô praticando esporte, tô indo pra academia, tô me alimentando melhor. Você fica feliz no processo. Logo, isso te dá forças pra você continuar, pra chegar no seu objetivo desejado. Exatamente. Eu acho que você sentir prazer no processo, você começa a ter prazer e você já não tá olhando lá pros 21 km. Quando você chegar lá no dia da tua prova, cara, você já tá tão certo que você vai cruzar a chegada, que você vai pegar aquela medalha, vai ter o teu kit lá. Já tá tão certo daquilo que os medos já não existem mais. Você se preparou para aquilo. Isso também tá relacionado à questão de investimentos, né? Eu lembro que você comentou que tem um cliente seu que te enviou uma mensagem super feliz pelos rendimentos que estão pingando na conta dele mensalmente. Sim, uma construção, né? Nos investimentos, a gente sabe que para quem tá iniciando, vai receber os dividendos ali. No começo ele vai comprar algumas balinhas, mas a cada mês que você se torna disciplinado, consistente e você começa a ter uma vida financeira ajustada, daqui a pouco esses dividendos, eles estão pagando ali o custo de internet, a tua academia, até chegar ao ponto de pagar todo o teu custo de vida. Eu vou falar algo aqui, acho que até para fechar, a gente não ficar muito longo, que aí você pode fazer depois do teu fechamento. Gostaria muito que você prestasse atenção, mais do que já está prestando, em algo que eu vou falar, que eu vejo como determinante. Hoje eu atuo dentro das empresas, eu tenho uma carteira de clientes, pessoa jurídica, e o que eu vejo que é um desafio muito grande nessa geração jovem. Eu me lembro que no início da minha carreira, Gui, eu era aquele profissional que eu me colocava à disposição para fazer hora extra, eu queria oportunidade de aprender. Então, se um chefe de outra seção via que tinha uma necessidade, eu me colocava à disposição para ir lá fazer hora extra, se fosse preciso, para eu aprender uma competência nova, para eu me desenvolver uma ferramenta nova, de tecnologia ou industrial, que seja, né? Olha para a tua área. E a gente vê hoje um corpo mole, né? Você vê pessoas que começam a trabalhar, eu vejo jovens aí na empresa, começam a trabalhar e fazem exclusivamente aquilo a qual foi chamado para fazer, faz da forma mais simplória possível, sem abrilhantar nada, porque ela não quer ter, ela quer produzir. É como aquele carro que pode chegar a 220 de velocidade e a pista permite, mas ele faz questão de andar a 60, entendeu? E pro desenvolvimento pessoal, pro processo de enriquecimento da vida, você precisa entender que nessa primeira etapa de aprendizado, quando você vai pro mercado de trabalho, você é jovem e você que tá se descobrindo no mercado, querendo atuar, saiba que não olha simplesmente, eu tô indo lá para trabalhar por um salário mínimo. Não, encare como a melhor oportunidade que você tem para fazer o teu melhor, aprender o máximo possível de coisas, porque a bagagem, tudo é um processo onde o tempo vai passar de qualquer forma. E daqui 10, 20, 15 anos, você vai olhar o acúmulo das suas experiências e isso vai te dar. Às vezes as pessoas olham e falam, caramba, você tá com 30 e poucos anos, chegou onde chegou, nossa, que sorte que você teve. Não é sorte, foi uma construção, você se desprendeu do comodismo, da procrastinação, se colocou para aprender, se colocou para fazer mais do que te pediam e você chegou lá. Eu queria fechar minha fala com isso, que você possa pegar o melhor, pode ser que tenha coisa que você não faça muito sentido, pegue isso para você, e isso não é só para o início da sua carreira, isso é para toda a vida, e nós seremos eternos aprendizes.
E é importante frisar que tudo é uma construção. A menos que você tenha nascido herdeiro, você precisa construir. Construir uma vida de sucesso, seja ela financeira, seja em outros setores, é construção. Você planta hoje para colher lá na frente. E isso é um trabalho diário. Para quem tá começando agora, é importante absorver o máximo, se dedicar e aproveitar as oportunidades. Porque tá plantando, vai chegar a hora dele começar a colher. Talvez não seja na mesma empresa que ele está, na empresa que ele começou, mas pode ser em outra. E aí ele acaba se destacando. Eu quero deixar o meu agradecimento. Aí, ó, você de repente está na academia, pode colocar aí no podcast, ouvir, degustar aí com o seu ouvido esse conteúdo e nós vamos ter oportunidade, você pode comentar e colocar a sua opinião, de repente é um assunto que você queira ouvir. Vamos se organizar para estar constantemente publicando conteúdo para vocês. E compartilhando essas experiências. É isso aí. Thiago, se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais... Marconi Oficial. Meu Marconi tem 2 Is, eu não tenho 2 Is no meu nome, é porque na hora que fui fazer a minha página, alguém já estava usando. Então tem lá Marconi com 2 Is, Oficial. E o Oficial eu coloquei porque já tinha um outro Thiago Marconi, também não é... Não é da família. Não, o Oficial, porque às vezes a pessoa fala, nossa, ele colocou Oficial porque é metido. Não, é porque já tinha algum Thiago Marconi cadastrado. Então, ou você coloca Thiago Marconi sem H, também você me acha. E você, Gui? Vocês me encontram com @Gui Ojeda, meu nome é Guilherme Ojeda, vocês conseguem me encontrar no Instagram por lá. É isso aí. Redes sociais, canal aberto aí pra você falar conosco e tamo junto até a próxima, né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.